Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou gravar um vídeo resolvendo exercícios. Mas, para ficar um pouquinho mais fácil de compreender o que eu quero fazer, eu vou primeiro fazer uma retomada de alguns assuntos, vou fazer uma revisão rapidinha sobre ácido, sobre base, e explicar como é que os ácidos e as bases, reagem entre si. E aí a gente vai para os exercícios. Então, vai ter etapas, revisãozinha e depois exercícios. Então, vamos começar. Bom, o que é essencial para fazer esse tipo de exercício? Primeira coisa, ter uma tabela periódica em mãos. Por quê? Quando a gente vai falar tanto de ácido quanto de bases e sais, a gente precisa consultar às vezes a carga de um elemento químico, quantos elétrons ele perde, quantos elétrons ele precisa receber, e isso a gente só consegue fazer com tabela periódica. Então, esse tipo de exercício que nós vamos resolver, é importante ter um resuminho ali do lado, com as principais informações, tem algumas regrinhas de nomenclatura, e uma tabela periódica para poder consultar os elementos, enfim, para não errar símbolo e tudo mais. Então, a gente vai começar falando de ácidos. Bom, eu vou escrever um pouquinho, para fazer uma espécie de anotação aqui, umas notas de aula. Então, pegar uma caneta aqui e vamos falar de ácidos. As funções inorgânicas importantes que a gente estuda mais a fundo são os ácidos, as bases, os sais e depois os óxidos, O que eu preciso saber sobre ácidos, O que é importante? Primeiro, saber reconhecer um ácido pela sua fórmula molecular e saber dar nome para os principais ácidos. Então, lá no passado, a gente viu que os ácidos são divididos em dois grupinhos, que são os hidrácidos, aqueles que não contêm oxigênio na fórmula, e os oxiácidos, aí o nome já diz, eles contêm oxigênio na fórmula. Os hidrácidos, a gente precisa conhecer alguns que são importantes. Por exemplo, o HCl, que é o ácido que a gente tem no estômago. Esse aqui é o famoso ácido clorídrico e ele aparece demais nos exercícios. Muito comum, muito usado. Repare a terminação do nome, hídrico. Todos os hidrácidos vão ter o nome terminado em hídrico. Vou colocar mais um exemplo aqui. H2S também é um hidrácido. Como que é o nome dele? Ácido, por conta da classe de que ele faz parte, e o nome do enxofre em latim é sulfur, então a gente chama de ácido sulfídrico. Então, dois exemplos aqui de hidrácidos. Agora vamos partir para os oxiácidos. Oxiácidos existem muitos, e aí a gente tem alguns macetes para memorizar os mais cobrados. Por exemplo, essa frase que eu vou repetir aqui. Não como bolo claro, só pão sírio. Parece uma bobagem, mas isso aqui vai ajudar a gente a decorar o nome de 7 ácidos importantes. Todos os ácidos têm hidrogênio, porque a definição de ácido que a gente utiliza diz que ácidos liberam íons H+ em água. Todo ácido tem hidrogênio. Os oxiácidos, todos eles têm oxigênio na fórmula. Então, a gente preenche como se fosse uma tabelinha com hidrogênios do lado esquerdo e oxigênios do lado direito. Agora, a gente precisa colocar os índices para completar as fórmulas. Qual que é o macete? Numeração 1, 2, 3, começo de novo. 1, 2, 3 e 4. Então, para os hidrogênios, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Para os oxigênios, eu vou usar 4 vezes o 3 e 3 vezes o 4. E aí eu tenho o macetinho pronto. Então, como que eu memorizo os oxiácidos importantes ali? Não como bolo claro, só pão sírio. E aí eu utilizo as primeiras letras, as iniciais, para colocar os símbolos dos elementos. Não, nitrogênio, como, carbono e assim por diante. Os oxiácidos têm nomes variados. Diferente dos hidrácidos que todos terminam em hídrico, aqui pode ter alguma variação. Esses que eu escrevi, que são os que nós precisamos decorar, todos terminam em ico. Então, a gente vai lá para o nome e coloca ácido.
Nome do elemento, ico no final. Então, ó, nítrico, porque vem do nitrogênio. O próximo que eu preciso memorizar, ácido carbônico, termina em ico também. Ácido bórico. Então, a nomenclatura desses oxiácidos sempre vai ter a terminação ico, bórico. Esse aqui é o ácido clórico. Olha só que diferente do ácido clorídrico, né? Ácido clórico também tem cloro, só que tem oxigênio. Então, ácido clórico. O próximo, famosíssimo, ácido sulfúrico. Ácido fosfórico, né? P, símbolo do fósforo. E o último é silício, então, ácido silícico. Pronto. Esses ácidos nós chamamos de padrão e precisam ser decorados. A gente precisa conhecer a fórmula deles, principalmente esses mais comuns, sulfúrico, nítrico, carbônico, que aparecem demais nos exercícios. Outra coisa importante sobre esses ácidos é que eles podem ter ácidos derivados deles. Então, aumentando ou diminuindo o número de oxigênios, a gente vai tendo ácidos derivados desse. Vou dar um exemplo. O HClO4 é um derivado, aqui, né? O nome dele vai derivar do ácido clórico. O HClO3 é um ácido clórico. O HClO4 eu vou chamar de ácido perclórico. Ele tem um oxigênio a mais e eu acrescento per no nome. Mas eu também posso ter um ácido que é derivado ali, mas com a quantidade menor de oxigênios. Então, ao invés de HClO3 do ácido clórico, eu tenho HClO2. Quando eu diminuo o número de oxigênios, eu troco o finalzinho do nome, ico, por oso. Então, ao invés de ácido clórico, eu tenho ácido cloroso. E eu ainda posso retirar mais um oxigênio, HClO1, não vou colocar um aqui. E aí, além de oso no final, eu ainda coloco hipo no comecinho do nome. Então, fica ácido hipocloroso. Então, olha só as variações do ácido que contém oxigênio e cloro, né? Com o padrão, que é o da tabela, para mais oxigênios eu coloco per, para menos um oxigênio eu troco o finalzinho do nome, de ico para oso, e um outro oxigênio sendo retirado, hipooso, hipocloroso. Essa regrinha vale para qualquer um desses ácidos aqui, se eles estiverem derivados. Vou dar um exemplo, H2SO3. O que eu faço? Olha o ácido sulfúrico, H2SO4. Eu tirei um oxigênio, passou a ser H2SO3. Então, o nome tem o finalzinho trocado de ico para oso. Então, ao invés de sulfúrico, fica sulfuroso. Então, ó, uma revisão de ácidos aqui quase que completa. Bom, continuando, os ácidos, eles ionizam em água. Essa é a característica dos ácidos, liberar H+ em água. Como que isso acontece? Bom, eu tenho um ácido lá semelhante àquilo que eu fiz na página anterior, né, no slide anterior, HCl. Todo ácido tem essa característica. Ao ser colocado em água, ele vai ionizar. E eu vou escrever isso na forma de uma equação em que o H+ é separado do resto da molécula, que é o Cl-, e eles ficam dentro d'água, a gente usa esse aquoso aqui do lado. Então, do lado direito da seta eu tenho o ácido ionizado. Bom, vocês viram ali na página anterior que esse ácido termina em hídrico, é o ácido clorídrico. Isso vai ser importante, porque os ânions dos ácidos têm nome. Quando o nome do ácido termina em hídrico, que é o caso desse aqui, o nome do ânion que se forma ao ionizar esse ácido termina em eto. Então, o ácido clorídrico vai originar o cloreto. Então, esse Cl- é o cloreto que veio do ácido clorídrico. Mas e se eu pegar um oxiácido, por exemplo, o HNO3, que é o primeiro ácido daquela tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês? Esse ácido também ioniza em água, também libera o íon H+, ele vai ser
H+, aquoso, separado do restante da molécula. O restante da molécula permanece junto. NO3, sinalzinho de menos, né? Se eu formo um cátion, simultaneamente eu formo um ânion. E vamos pensar no nome desse ácido. Esse aqui é o primeiro ácido que a gente viu na tabelinha, é o ácido nítrico, certo? O ácido nítrico tem a terminação do nome em ico. Quando o ácido tem essa terminação, o ânion que vai se originar quando ele sofrer ionização vai terminar em ato. Então, o íon que se formou aqui é o nitrato. O NO3- é o nitrato que tem origem na separação dos íons, né, da ionização do ácido nítrico. Ácido nítrico forma nitrato. E por último, vou colocar um exemplo do HClO2, que é aquele ácido que eu mostrei ali atrás, que se chama cloroso. Ácido cloroso. O ácido cloroso também ioniza, né, ao ser colocado em água. Ele libera o H+, ele é um ácido que só tem um hidrogênio ionizado, aliás, todos esses que eu usei como exemplo só tem um hidrogênio, e aí sobra o ClO2 menos, e ele é aquoso. Bom, quando o ácido tem a terminação oso, existe uma regrinha que diz que o ânion que vai se formar termina em ito. Então, esse aqui é o clorito. E essa é uma regrinha importante para se memorizar. Quando a gente sabe a terminação do nome do ácido, a gente também sabe a terminação do nome do ânion que esse ácido forma quando for colocado em água, quando os íons se separarem, quando ele sofrer uma reação química. E a regrinha é justamente essa. Quando o ácido terminar em hídrico, o nome do ânion terminará em eto. Quando o ácido terminar em ico, o nome do ânion terminará em ato. Então, é uma tabelinha que é importante ter. E quando o ácido terminar em oso, o ânion dele terminará em ito. É importantíssimo saber, né, essas variações aqui de nome. E se eu tiver o hipo, como eu mostrei agora há pouco, ou perclórico, esse hipo vai junto. Então, formaria o hipoclorito ou o perclorato. Então, o per e o hipo, eles vão levados juntos pelo nome, tá bom? Então, essa é a situação em que eu estou descrevendo a ionização dos ácidos. Isso é importante porque os ânions dos ácidos vão formar os sais, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Então, coisa importante. Bom, continuando, agora eu vou revisar rapidamente as bases. As bases são substâncias que liberam também íons em água, mas não são íons H+, liberam íons OH-. O OH- é um íon chamado hidroxila, toda base tem hidroxila, que é esse OH-. As bases, em sua maioria, são substâncias iônicas, então elas vão ser sólidas à temperatura ambiente e boa parte delas, né, algumas ali vão ser solúveis em água, elas vão separar seus íons quando forem colocadas em água. E aí, a gente tem mais ou menos dois tipos de base, porque a base ela é formada normalmente por um metal, que vai formar o cátion, ligado à hidroxila, que é obrigatório em todas as bases, e aqui numa quantidade X. Esse M aqui é o meu cátion, né? Normalmente é um metal. Eu falo normalmente porque tem exceções, mas enfim, uma exceção importantíssima. Mas pensando que isso aqui é um metal. E a gente tem, na tabela periódica, grupos diferentes de metais com comportamentos diferentes. A gente tem os metais de carga fixa, ou seja, metais que perdem uma quantidade específica de elétrons. Por exemplo, metais da família 1A sempre vão perder um elétron, aquele da camada de valência. Metais da família 2A também têm carga fixa. E a gente tem também um grupo enorme, muito maior de metais de carga variável, que são principalmente aqueles metais de transição do centro da tabela periódica. Então, vamos pensar primeiro nos metais de carga fixa, que a gente precisa memorizar como elementos da família 1 ou 1A, elementos da família 2A da tabela periódica, então a primeira e a segunda coluninha da tabela, e outros três que são importantes de memorizar: o alumínio, o zinco
e a prata. Esses metais têm carga fixa e eles podem, né, entrar no lugar desse M que eu estou dizendo. Quando tiver um metal de carga fixa, vou pegar um da família 1A, bem famoso. Sódio da família 1A, carga mais 1, vai se ligar com a hidroxila que tem carga menos 1, então NaOH. Isso aqui é uma base e o metal é de carga fixa. Vou pegar um da família 2A. O cálcio da família 2A, ele tem carga 2. Como ele é 2+, e a hidroxila é menos, eu preciso de 2 hidroxilas para formar essa base. Então, fica CaOH2. O alumínio é um metal da família 3A ou 13. Então, ele perde 3 elétrons, ele vai formar essa base aqui com a hidroxila. As bases, para dar nome, coisa mais fácil do mundo. Vocês vão usar hidróxido, simples assim, e o nome do cátion, que seria o metal, hidróxido de sódio. Olha que facinho. Essa é uma base muito conhecida como soda cáustica. E a outra, gente, igual hidróxido, por causa da hidroxila, vocês vão ver quem é o metal de cálcio. Fácil demais. Próxima base, hidróxido de alumínio. Então, nomenclatura de base é muito simples, principalmente se a base for de carga fixa, ou seja, se ela contém metais da família 1, 2 ou um desses três em questão. O alumínio, o zinco, e eu vou colocar as cargas deles. O alumínio é 3+, o zinco costuma adquirir carga 2+, e a prata 1+, ou simplesmente mais. Agora, e se o M for um metal de transição, um metal que não seja dessas duas famílias, nenhum desses três? A gente diz que são metais de carga variável. E aí a gente tem que procurar tabelas, em livros a gente encontra, enfim, tabelas que vão me dizer qual é a carga, né, daquele metal. Qual vai ser o comportamento dele quando ele fizer uma ligação química com outras substâncias, com outros elementos, por exemplo, o oxigênio e o hidrogênio da hidroxila. Bom, metais de carga fixa são, por exemplo, o ferro. Vou dar um exemplo porque o ferro é o mais conhecido. O ferro, em algumas situações, ele terá carga +2, em outras, +3. Isso é natural, é característico do ferro. Quando o ferro formar base e ele tiver carga 2+, a fórmula da base vai ser a seguinte. Aqui eu cruzo as cargas, formo a substância iônica, FeOH2. Mas se o ferro em questão tiver perdido 3 elétrons e tiver carga 3+, a fórmula da base formada é diferente, ó. É o FeOH3. São duas bases formadas pelo mesmo elemento, só que com fórmulas diferentes. Eu não posso chamar as duas de hidróxido de ferro, porque um nome tem que diferenciar os elementos. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, hidróxido de ferro, e eu vou olhar a carga desse metal, que é o ferro 2+, hidróxido de ferro 2. Então, eu diferencio uma base da outra usando um número em romanos, que vai me dizer qual é a carga do metal. Essa outra é o hidróxido de ferro, e aí, olhando a carga do metal, 3. Então, com metais de transição, que são vários, o ferro, o chumbo, o cobre, muitos, eu uso o número no final do nome para diferenciar um do outro. Aqui, né, nos metais de carga fixa, isso não é necessário, por quê? Porque não tem sódio 1 e sódio 2, é só sódio, só tem um tipo de sódio. Agora, para os metais de carga variável, eu preciso colocar número, certo? Só para finalizar essa parte das bases, tem um caso especial de base, que é quando a amônia, que é uma substância aqui covalente, gasosa, quando ela é colocada em água. A amônia em água, ela, né, passa por um processo de formação de íons. Ela forma o NH4+, e acaba liberando um OH-. Isso faz com que ela seja considerada uma base. Então, eu posso escrever assim, ó, o NH4OH, que é uma base derivada da amônia quando é colocada em água, recebe o nome de hidróxido, tem hidroxila, né? É hidróxido de
E aí acontece o seguinte, aqui em cima eu tenho a amônia, que é a substância covalente ali, NH3, e aqui embaixo eu tenho um derivado que se chama hidróxido de amônio. Então tem diferença. Amônio é o nome desse íon aqui, NH4+, então o nome da base é hidróxido de amônio. Isso tudo está na parte teórica, bonitinha lá no Drive, né? Vocês podem, né, estudar, revisar, isso aqui é importante saber. Bom, gente, dando continuidade, as bases se comportam de uma maneira parecida com os ácidos quando são colocados em água, quer dizer que liberam íons. O nome do processo é dissociação, mas é semelhante aos ácidos, né? Libera íons. Quando uma base é colocada em água, ela vai liberar um cátion, que vai depender de quem é o metal que forma essa base. A gente usa o aquoso aqui, e libera o ânion, que é o OH-, que é o íon característico das bases, né? A hidroxila, aquoso também. Então, olha só como bases e ácidos têm um comportamento parecido, também liberam íons em água. Vou escrever a outra base aqui só para a gente ver. Ó, se fosse uma base com duas hidroxilas, que é o que acontece com essa aqui, na hora da separação de íons nós vamos ter o cálcio, que tem carguinha 2+, família 2A, e eu tenho duas hidroxilas, então é 2OH menos aquoso. Isso aqui a gente chama de dissociação da base. Separar os íons que já existiam. Uma coisa interessante é, o índice aparece aqui embaixo quando a substância está com a fórmula unida, quando os íons estão unidos, e quando eles são colocados em água e se separam, repara só, esse 2 deixa de aparecer como índice e ele vem aparecer como coeficiente, é para dizer que está todo mundo separado. O Ca2+ está separado de OH- e outro OH-, são dois OH-. Então, esse é um exemplo clássico. Por que eu quis mostrar tudo isso? Porque quando eu coloco para reagir um ácido e uma base, ocorre uma transformação química muito importante, muito conhecida na química, chamada neutralização. E essa neutralização é que vai dar origem aos sais, que são, né, uma outra classe de compostos inorgânicos, uma outra função. Como que isso vem, né, a funcionar? Como é que isso acontece? Assim, toda vez que vocês tiverem um exercício que propõe uma neutralização, vocês vão pensar que neutralização é o seguinte: eu vou reagir, colocar para reagir um ácido com uma base. Toda vez que um ácido reagir com uma base, o produto que se forma é um sal, além de água. Também se forma água na neutralização. Então, neutralizar é reagir ácido com base para formar sal e água. Qual ácido? Qualquer um. Vamos pegar um bem conhecido, que é o ácido que nós temos no estômago, HCl. Quando ele for colocado para reagir com soda cáustica, que é uma base famosinha, hidróxido de sódio, vai acontecer esse processo que eu vou mostrar para vocês agora. E aí, eu vou escrever a separação dos íons para ajudar na hora de montar a nova substância. Ó. No ácido, o H+ se separa do Cl-. E na base, o Na+ se separa do OH-. Aqui a gente começa o nosso processo de reação. O H+, que é um cátion, ele vai se juntar ao OH-, que é um ânion. Vai acontecer uma reação aqui em que o H+ e o OH- vão se juntar e vão formar um produto. O que eu poderia formar usando H+ e OH-? Água. E o sal que se forma? O sal vai se formar a partir dos íons que sobraram. O Na+, que é um cátion, e o Cl-, que é um ânion. Quando esse cátion e esse ânion se juntarem, né, vai haver uma atração entre cargas opostas, eu vou ter a formação do sal. Então, eu vou ter o cátion Na+, e o ânion Cl- se juntando para formar o sal. Então, é por isso que no material que eu passei para vocês, eu tenho lá que o sal, ele é formado como? A partir de um cátion. Esse cátion, ele vai ser originário da base, ó, NaOH liberou o Na+, então é um cátion que vai se ligar
a um ânion. O ânion vai vir do ácido. Então, é importante saber a separação dos íons entre ácidos e bases. Certo? E aí aqui, né, obviamente, as quantidades podem variar, x, y, né? O NaCl é um de cada. Então, é isso. Agora, como eu faço para dar nome a isso, né? Como que isso aqui se chama, né? Como é que eu vou chamar essa substância? Na hora de colocar o nome, a gente começa de trás para frente. A fórmula é NaCl, o nome vai ser ClNa, de trás para frente. Como assim? Como eu falei para vocês, o nome dos ácidos tem que saber de cor. Esse aqui é o famoso ácido clorídrico. E eu mostrei uma tabelinha para vocês agora há pouco, dizendo que quando o ácido termina em hídrico, o ânion que vai se originar, né, desse ácido, termina em eto. Então, o tal Cl- aqui, ó, que é o ânion do ácido clorídrico, se chama cloreto. E o nome começa por cloreto. D, isso aqui é a regrinha, o nome do ânion, cloreto, D, e o nome do cátion, que é sódio. Então, esse aqui é o cloreto de sódio e é assim que eu dou nome aos ácidos. Então, eu preciso saber o nome do ânion, senão eu não consigo dar nome aos sais. Bom, continuando, vou fazer mais um exemplo aqui e aí a gente já pode partir para os exercícios que a gente tem que resolver. Vou pegar agora um outro ácido bem bonitinho, H2S. Vou pegar um ácido com 2 hidrogênios. Ele vai reagir com uma base, vou escolher uma base qualquer aqui, deixa eu pensar, hidróxido de alumínio, AlOH3. Como que eu resolvo isso aqui, né? Que forma? Ácido com base forma sal e água, vamos pensar dessa maneira. Eu vou separar os íons, né? Esse ácido, gente, ele libera dois íons H+, então ele libera 2H+, e libera o ânion, que é o S2-. Essa é a separação dos íons do ácido. Vou fazer agora para a base. A base, quando ionizar, vai liberar um Al3+, e 3 hidroxilas. 3OH-. Eu mostrei ali atrás que para formar água eu preciso de um H e de um OH, parzinho, formam água. Mas aqui está descompassado, ó. Eu tenho 2H+, mas eu tenho 3OH-. Aqui entra um processo que a gente chama de balanceamento na química. A gente balanceia para a equação ser exata, para ela dar certo. Eu preciso de quantidades iguais de OH- e de H+. Bem junto comigo. Se eu multiplicar isso aqui por 3, se eu tiver 3 vezes essa molécula, então eu vou ter outro parzinho de H+, deixa eu fazer em preto para ficar igual. Então, eu tenho outro parzinho de H+, e outro S2-, e mais um. 3 vezes, tá? 3 moléculas dessa. S2-. E no balanceamento, eu vou colocar 2 para esse aqui. Por quê? Se eu tiver 2 vezes essa substância, se eu tiver outro Al3+, e mais 3 OH-, reparem, a quantidade de OH-, 3, 6. E a quantidade de H+? 3, aliás, 2, mais 2, 4, mais 2 aqui, 6. 6 de cada. Se eu tenho 6H+ e 6 OH-, eu posso juntar isso e escrever 6H2O. Pronto, formei as moléculas de água. Agora, eu vou escrever a fórmula do sal. Como que é a fórmula do sal que eu mostrei agorinha? Cátion ligado a ânion. O cátion positivo, o ânion negativo, e a gente vai escrever a fórmula. Quem é o cátion que sobrou aqui? É o Al3+. Esse é o cátion. Quem é o ânion? O ânion é o S2-. S2-. Quando eu tenho substâncias iônicas, né, um cátion e um ânion, e eu quero ajeitar a fórmula, eu tenho um macete, eu cruzo as cargas. Esse número 2 aqui, ó, ele vai vir aqui embaixo para o alumínio, e esse número 3 aqui, ele vai vir aqui para o enxofre.
E aí eu arrumei a fórmula, eu posso apagar essas cargas aqui, que elas não são necessárias, e eu tenho o meu sal. Se vocês conferirem a quantidade de átomos de um lado e do outro da igualdade, vocês vão ver que está exatamente igual, porque está balanceada a minha equação. Só para finalizar, como seria o nome disso? Eu preciso lembrar que o nome do ácido é sulfídrico e o ânion que ele vai formar, ou seja, o S2- é o sulfeto. Na hora de dar nome ao sal, sulfeto de alumínio. Pronto, acabei a reação de neutralização, então eu escrevi o ácido reagindo com a base para mostrar para vocês que forma um sal. As equações, né, de neutralização, elas ajudam muito a gente a entender como é que é a estrutura, como é que se forma o sal. E aí a gente pode dar nome para qualquer sal, se a gente souber as regrinhas, certo? Continuando. Aí o último momento aqui é o seguinte, nem sempre uma questão, um exercício vai me trazer o ácido, a base para eu reagir. Muitas vezes aparece alguma coisa desse tipo assim, ó. Como que é o nome disso? Bom, primeira coisa, não é um ácido, porque não começa com H+, com hidrogênio, não é uma base, não tem hidroxila, e a gente vai ver daqui a pouco que isso não pode ser um óxido, que é uma outra função. Isso aqui é um sal. Então, a primeira coisa a fazer é reconhecer que isso aqui é um sal e que eu preciso dar nome para isso. Eu coloquei ali atrás que os sais são formados de cátion e ânion. Cada um veio de um lugar, né? O ânion, ele sempre vai ser formado a partir do ácido, ele vem do ácido, e o cátion sempre vai ser formado a partir da base. Isso ajuda porque o ácido é importante na hora de dar nome. O que eu vou fazer aqui? Separar o cálcio, que é o metal, e vai ser o nosso cátion, do ânion. Bom, o cálcio é um metal da família 2, então cálcio, 2+, esse é o cátion. E o ânion é esse CO3, se o cálcio é 2+, o CO3 tem que ter carguinha 2-. Pronto, identifiquei o ânion. Qual é o ácido que deu origem a esse ânion? Por isso que eu falei que precisava conhecer muito bem os ácidos. Que ácido é esse? Se eu tenho 2- aqui, eu posso deduzir que o ácido é o H2, ó, 2CO3. É o H2CO3 que forma esse ânion. Naquela tabela bonita, vocês vão encontrar que esse aqui é o ácido carbônico, certo? O ácido carbônico que deu origem a esse íon vermelhinho ali em cima. Quando o ácido termina em ico, naquela tabela que eu mostrei agora há pouco, o ânion termina em ato. Se o ácido é carbônico, o ânion é carbonato. Pronto, descobri o nome do ânion. Agora o nome do sal é consequência. Por quê? É sempre nome do ânion, carbonato, de, e o nome do cátion, que nesse caso é o cálcio. Pronto, achei o nome do sal. Então não é tão trivial assim, dá um pouquinho de trabalho, porque eu preciso fazer um processo de retornar para ver de que ácido esse íon veio. E uma última situação, que é o seguinte, e se aparecer isso aqui, ó, deixa eu pensar, clorato de potássio. Isso aqui é um sal e eu quero a fórmula. Primeira coisa, vamos começar pelo potássio. O potássio sempre vai formar, começando de trás para frente, né? O potássio é o cátion. Como que é a fórmula do potássio? Vou consultar lá na tabela periódica, vou encontrar a fórmula K, né? O símbolo K. O símbolo K, que está na família 1A, me diz que o potássio tem carga +1. Agora, e quem é esse tal de clorato, né? Onde eu vou arrumar esse clorato? O clorato é um ânion que veio de um ácido ato-ico, que termina em ico. Ele vem do ácido clórico. Então, eu sei que o clorato vem do ácido clórico. Lá naquela tabela que vocês têm, o ácido clórico é o HClO3.
o ânion dele é o ClO3. Então, ClO3. Como só tem um hidrogênio aqui para ionizar, H+, ClO3 menos. É assim que eu descubro a carga. Positivo com negativo cancelou, acabou. KClO3. Esse aqui é o clorato de potássio, é um sal. Então, reparem nas possibilidades. Eu posso ter uma equação de neutralização, o ácido reagindo com a base, formando sal e água, fica mais fácil de fazer. Mas se eu receber só a fórmula do sal, eu consigo descobrir quem era o ácido, fazer um processo inverso. E se eu receber um nome, como eu recebi aqui, clorato de potássio, eu consigo escrever a fórmula do sal, fazendo também esse retorno. Quem foi o ácido que formou esse sal? E aí eu consigo descobrir a fórmula, certo? Então, é isso. Bom, conforme eu tinha combinado, né? Então, ó, eu fiz todo um resumo, né? Mais de meia hora aqui só explicando ácido, base e sal, para vocês terem todo um resumo. Eu vou falar dos exercícios. Os exercícios foram mandados para vocês com gabarito, então vocês têm a resposta, até com uma resolução bem feita, mas eu vou fazer a mão aqui com vocês, para a gente discutir como é que eu começo uma reação de ácido com base e como é que eu dou nome para processo. Então, são 3 exercícios só. Vamos embora. Primeira coisa, ácido nitroso. Quem é o ácido nitroso? Eu tenho que retornar lá naquela tabela que eu ensinei de macete, do não como bolo claro, nananã. Vocês vão encontrar lá naquela tabela isso aqui, ó, HNO3. Quem é HNO3? É o ácido nítrico. Ele está naquela tabela. Ah, mas não é esse que eu quero. Não, mas o nitroso é um derivado do ácido nítrico. Quando eu retiro um oxigênio desse ácido, ele passa a se chamar nitroso. Então, o ácido nitroso, eu vou colocar aqui, ó, é o HNO2. Então, o primeiro passo é ir descobrindo a fórmula dos componentes aqui, dos compostos. Ácido nitroso, HNO2. Agora eu tenho que escrever a fórmula da base. Hidróxido de lítio. Lítio na tabela periódica está na família 1, fórmula Li, símbolo Li, família 1, carga 1+. Está ligado à hidroxila, que é OH, menos as cargas se cancelam, LiOH. Agora eu tenho que escrever o que vai se formar nesse processo. Eu gosto de separar os íons para visualizar. Não é necessário, quem tem mais habilidade pode fazer direto. Mas o que eu quero que vocês percebam? Que o ácido, ao ionizar, ele se separa em H+, e NO2-, cátion e ânion. E a base também dá origem a cátions e ânions. É o Li+, e o OH-. E são esses íons aqui, ó, o OH- e o H+, que vão se juntar para formar a água. Então, eu vou ter a formação de H2O, como é característico de toda neutralização. E agora, o que me sobra? Me sobrou o cátion da base, que é o lítio, mais, e o ânion do ácido, que é o NO2-. Juntando esses dois, eu vou juntar aqui embaixo, depois coloco na equação, ó, mais NO2-, cargas opostas, uma mais, outra menos, se cancela, e a fórmula do meu sal vai ficar exatamente assim, LiNO2, ok? Acabou. O exercício pede também que a gente dê nome ao sal formado. Que sal foi esse? Vamos lembrar da tabelinha? O ácido terminado em oso vai dar origem a um ânion terminado em ito. Então, o nitroso forma o nitrito. Nitrito de... E aí eu vejo quem é o cátion. Nesse caso, lítio. Esse é o nitrito de lítio. O nome é bem esquisito mesmo. Certo? Bom, dando continuidade. Ácido cianídrico, eu coloquei esse aqui justamente porque ele é um ácido que é diferenciado, tem que lembrar um pouquinho de alguns detalhes. Ele é um ácido com uma substância tóxica muito usada ali para dar origem a um ânion bem tóxico, e a gente vai decorar, toda vez que vocês ouvirem falar de ácido cianídrico, a fórmula é essa, HCN. Não é ciano o nome do elemento, tem muita gente que vai procurar na tabela, é que ele é composto por carbono e nitrogênio, ele forma o tal do cianeto. Já chego lá.
Então, esse é o ácido cianídrico. Tem que memorizar a fórmula dele mesmo, gente, não adianta. E ele vai reagir com o hidróxido de cálcio que eu já escrevi na aula hoje, agora atrás, que é o CaOH2. E vai formar sal e água. Vamos pensar agora no processo. O ácido cianídrico, ele libera o H+, e o restante da molécula fica junto, ó, CN-. O cálcio também vai liberar o cátion de cálcio, 2+, e 2 hidroxilas. Então, ó, 2OH-. Aqui acontece aquele descompasso que eu falei, ó. A quantidade de OH- é 2, e a quantidade de H+ é só 1. Vamos ter que balancear. Como? Se eu colocar um 2 aqui na frente, eu passo a ter 2 vezes, ou seja, 2HCN. Então, eu tenho outro H+ e outro CN-, certo? Isso vai me ajudar porque agora eu tenho a quantidade adequada de H+, que são 2, e a quantidade de OH-, que são 2 também, para poder reagir. Então, neutralização total ou completa é justamente isso. O H+ e o OH- têm que se juntar em quantidades iguais. Vamos escrever, então, nesse caso, 2 moléculas de água, 2H2O, tá vendo? A gente já vai fazendo o processo todo balanceado. E como que eu vou escrever agora o sal? Pego o cátion que sobrou, que é o cálcio 2+, é sempre nessa ordem, primeiro o cátion, depois o ânion, porque é uma substância iônica, tem que ser escrita assim, e o CN-. Olha só, no exemplo de cima as cargas se cancelavam, aqui não. Quando não houver cancelamento, vamos usar aquele truque, macete. O número 2 vem aqui, e o número 1, que eu não preciso escrever, vem aqui para o cálcio. A fórmula do sal será Ca, como são 2 elementos, né, 2 átomos, C e o N, parênteses, e aí eu vou escrever o CN, parênteses de novo, 2. Então, o 2 vai lá fora do parênteses. Por quê? Porque se eu fizer simplesmente assim, ó, CaCN2, esse 2 está dizendo que eu tenho 2 átomos de nitrogênio, não 2 vezes o conjunto. Então, ó, cuidado com isso aqui, ó, não, nunca, jamais. Nome do ácido, cianídrico, terminação hídrico, dá origem a um ânion terminado em eto. Então, esse é o cianeto de, e aí o nome do cátion é facinho, né? Cálcio. Pronto, resolvido. Bom, temos mais 2. Eu vou fazer esses 2, o C mais lentamente, e aí o último eu faço rapidamente, de uma maneira que eu costumo fazer depois de resolver muitos exercícios, quando vocês já tiverem um pouquinho mais de habilidade. Ácido fosfórico, tem que decorar. H3PO4, certo? Esse é o ácido fosfórico. Mais o hidróxido de amônio, que é aquela base diferente que eu falei para vocês, que é formada a partir do NH3 em água. NH4OH. Pronto. Vamos separar os íons para a gente ver. Ácidos liberam H+, nesse caso, 3H+. E também libera o ânion, que é o PO4, 3-. Ó, a quantidade de carga positiva e negativa cancelando. E esse íon aqui, NH4+, se separa do outro, que é OH-. Pronto, tem os íons disponíveis. Eu disse agora há pouco que a quantidade de cátions e de ânions, né, de H+, de OH- tem que ser iguais. E aqui eu tenho um OH- e 3H+. Vamos partir para o balanceamento. Se eu colocar o número 3 aqui, eu passo a ter essa molécula nessa substância se repetindo 3 vezes. Então, eu passo a ter outro NH4+, mais um NH4+, ó, 3 vezes, e a hidroxila 1, 2, 3 vezes. Se eu fizer isso, eu tenho agora, ó, 3 hidroxilas para reagir, para se juntar aqui aos 3H+. Resolvido. 3 de cada vai me dar 3H2O. Agora eu juntarei os cátions e os ânions que sobraram, né? Ó, o cátion que sobrou é o NH4+, e o ânion é o PO4, 3-.
Quando as cargas não se anulam, a gente faz esse macete. Cruza esse número 3, vem aqui para baixo, e aqui é 1, né? Cruza, vem para cá. Como que essa fórmula vai ficar? Parênteses, NH4, quantas vezes? 3 vezes. E aí não precisa pôr parênteses isso aqui porque é 1. PO4, 1. Fechou. Essa é a fórmula do sal, bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos outros exemplos mais simples. Lembrando que quando o ácido termina em ico, o seu ânion termina em ato. Então, ácido fosfórico vai dar origem ao fosfato. Esse aqui é o fosfato de. Esse NH4 aqui é o amônio. Amônio. Fosfato de amônio. Fechou? Bom, e agora eu vou fazer bem rapidamente esse último, pensando que tô craque, já treinei, já fiz muito exercício. Como é que resolve? Ácido hipocloroso, vocês têm ele nos exemplos. HClO, hipocloroso. Com hidróxido de sódio, que é o NaOH. Olha só como é mais fácil quando a gente já tem facilidade. Ó, uma hidroxila e um H, esses dois vão formar água. H2O. E o que sobrou? O cátion da base, que é o Na+, e o ClO-, que é o ânion do ácido, se junta, as cargas são opostas e se cancelam, e está escrita a equação, está balanceado, está tudo certo. Bom, e como é o nome? O ácido termina em oso, oso-ito. Então, hipocloroso vai formar o hipo, tá vendo? O hipo vem junto, hipoclorito de sódio, que é um componente lá da água sanitária, você já conhece, certo? Então, quando a gente tem mais facilidade, não fica escrevendo separado. Essa parte em vermelho que eu coloquei aqui, ó, ela é dispensável. Ela é só para ajudar na hora de contar, na hora de balancear, tá bom? Bom, agora a gente tem a questão número 2. Vou fazer 2 exercícios detalhados e 2 mais rapidinho. E essa questão, ela traz a fórmula do sal e pede o nome. Primeira coisa a se fazer, separa o cátion do ânion, ó. Separa. Esse aqui é o cátion, que é o magnésio, e nós temos que descobrir quem é esse ânion, de onde ele veio, para poder dar nome. Bom, o Br ali, ele é o Br-, que era ânion do ácido HBr, H+, Br-. Esse é um ácido importante, ele é do mesmo grupo do ácido clorídrico, só que ele é bromídrico. Ácido bromídrico. Ele é semelhante ao ácido clorídrico. Olha o nomezinho terminando em hídrico. Hídrico, eto. Então, o nome desse sal ali fica brometo de magnésio. É assim que eu dou nome ao sal, sabendo quem é o ácido que deu origem a ele. Mais um exemplo. Separa o cátion do ânion. Esse é o cátion a gente acabou de ver, que é o amônio, né? E esse aqui é o ânion. O ácido que tem o enxofre ali, né, formando ele, é o H2S, já vimos ele hoje. Esse é o ácido que deu origem àquele S. O nome do ácido é ácido sulfídrico. Ele vai encaixar na mesma regrinha do de cima, ó. Esse é o ácido sulfídrico. Qual que é o nome do sal? Hídrico, eto. O nome do sal, vou colocar aqui, ó. Sulfeto de amônio, que é o nome do cátion. Esse aqui eu já fiz lá atrás nos exemplos. H2CO3 é o ácido que dá origem a esse íon aqui. Esse ácido é famoso, é o ácido da tabelinha, carbônico. Ele tá lá naqueles ácidos que eu falei que precisava decorar. Ico-ato. Então, como que é o nome do sal? Carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Esse último aqui, separando o cátion do ânion, que ácido é esse? Esse aqui é o HNO2, que dá origem a esse ânion. A gente viu agora há pouco. Esse aqui é o famoso ácido nitroso. Termina em oso, o ânion dele termina em ito. Então, o nome do sal ficará nitrito
D, aí a gente vai ver quem é o cátion. Chumbo. Só que o chumbo, gente, ele é um metal de carga variável. Ele tem carga às vezes 2, às vezes 4. Então, é como ferro, não sei para vocês. Olhando daqui, esse número 2, ele veio lá de cima, ele é a carga do metal. Então, esse aqui é o nitrito de chumbo 2. A gente tem chumbo 2, tem chumbo 4, aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Então, eu vou destacar os nomes, ó. O primeiro é o brometo de magnésio. O segundo é o sulfeto de amônio, carbonato de cálcio e nitrito de chumbo 2. Bom, agora, para a gente finalizar, último mesmo, eu tenho aqui, deixa eu colocar a caneta, 4 nomes e a gente vai escrever qual é a fórmula. Bom, quando tem números no nome, a gente tem que ficar feliz da vida, porque ajuda muito. No item A, ele está falando de um tal de nitrato de cobre 2. Eu já sei, então, que eu tenho um átomo de cobre com carga 2. E o que vem ser esse nitrato? O nitrato vem do ácido nítrico, H2NO3, ácido nítrico, e ele vai dar origem ao nitrato. Quem que é o nitrato? O ânion do ácido nítrico, NO3. Como tem um hidrogênio aqui H+, o NO3 é menos, e aí eu ajeito a fórmula, né? Cruzo as cargas. CO, parênteses, porque é um grupinho de átomos, NO3, 2. Esse é o nitrato, certo? De chumbo. De cobre, 2. Vamos pro B. O B é iodeto de bário, começa de trás para frente. Eu já sei aqui, ó, que a fórmula, o bário vem na frente. Aí agora, qual que é a carga do bário, né? 1, 2, 3, é só olhar na tabela periódica. Se não veio com número, significa que ele tem carga fixa. E a carga fixa do bário, por estar na família 2, é 2+. E eu vou ligá-lo ao iodeto. O iodeto, ó, eto, veio de um ácido que não tinha oxigênio. Veio do ácido iodídrico, HI. O iodeto é esse cara aqui. Como só tinha um hidrogênio, o iodeto é I-, menos 1. Como que eu ajeito essa fórmula? Cruzo as cargas, Ba e 2. Esse é o iodeto de bário. Letra C. Então, é assim, começa por trás para frente. Lítio é o cátion, Li mais cátion. E o ânion é o cianeto. Eu mostrei agorinha que o cianeto vem do ácido cianídrico. Esse aqui é o cianeto, é o Cn-, que vem do ácido cianídrico. As cargas já cancelaram e a fórmula é LiCN apenas. E fechando, né, depois de muito tempo de aula, eu tenho perclorato de ferro 3. Comece pelo mais fácil, o ferro com carga 3. Vou colocar aqui. Esse perclorato, né, de onde ele vem? Ele vem do HClO4. Ele vem, tem que saber os ácidos, né? Ele vem do ácido perclórico. Ico, ato, então perclórico, perclorato. Esse aqui é o ânion, ó, do ácido perclórico. Esse é o perclorato. ClO4 menos. Cargas não se cancelaram, tem que cruzar. Então fica Fe1, parênteses, ClO4, 3. Esse é o perclorato de ferro. Gente, ficou uma aula longa, mas é uma revisão de tudo que nós vimos de função até agora. Ácido, base, sal. Fica faltando apenas os óxidos, certo? Bons estudos e paciência aí para assistir, tá certo?